Entre nas sombras do passado e desvende os segredos ocultos por trás das lendas mais enigmáticas da humanidade. Neste canal, mergulharemos nas histórias que resistiram ao teste do tempo, explorando os mitos e mistérios que moldaram civilizações inteiras. Prepare-se para uma jornada emocionante pelas lendas do passado e descubra a verdade por trás das sombras. Bem-vindo ao plano místico, onde as lendas se tornam realidade. As principais religiões do mundo incluem o cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo, que juntos representam a maior parte da população global. No entanto, existem milhares de outras religiões, incluindo o sikhismo, a fé Bahá'í e diversas tradições espirituais, como as religiões indígenas, as afro-brasileiras, o xamanismo e o espiritismo. Religiões com maior número de adeptos. Cristianismo é a religião com o maior número de adeptos, com variantes como o catolicismo e o protestantismo evangélicos. Islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo. Outras religiões e tradições. Religiões afro-brasileiras incluem o candomblé e a umbanda, com forte influência das culturas africanas, misturadas ao catolicismo e espiritismo. Espiritismo, xamanismo, fé Bahá'í e sikhismo. Agora conheça algumas delas. O cristianismo é uma religião monoteísta baseada na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. É a maior religião do mundo e seus seguidores, chamados cristãos, acreditam que Jesus é o Filho de Deus e o Messias ou Cristo prometido nas Escrituras hebraicas. Princípios e crenças centrais. As crenças fundamentais do cristianismo incluem Jesus Cristo, a crença central de que Jesus é totalmente divino e também um ser humano real e encarnado. A Trindade, a doutrina de que Deus existe como três pessoas em uma só essência: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Bíblia, o texto sagrado, composto pelo Antigo e Novo Testamento, que serve como a base para a fé e prática cristã. O Novo Testamento foca especificamente na vida e nos ensinamentos de Jesus. Salvação, a convicção de que a crucificação e a ressurreição de Jesus proporcionam a salvação, redenção do pecado e reconciliação com Deus à humanidade. Amor e compaixão, princípios éticos e morais, como o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, que são pilares da mensagem cristã e influenciam a conduta e as estruturas sociais. Perdão e justiça, valores como o perdão, a paciência e a solidariedade são ensinamentos universais deixados por Cristo. Diversidade e ramos. O termo cristianismo é amplo e engloba diversas denominações que, embora compartilhem as crenças básicas em Jesus Cristo, possuem características doutrinárias e práticas específicas. Os principais ramos incluem Catolicismo Romano, o maior dos ramos, liderado pelo Papa, com uma estrutura hierárquica distinta. Protestantismo, originado da Reforma Protestante, abrange inúmeras igrejas como luteranos, batistas, pentecostais, etc., que geralmente enfatizam a Bíblia como a única base para a fé e a salvação pela fé individual. Ortodoxia oriental e bizantina, igrejas com raízes antigas, comuns no leste europeu e Oriente Médio, que possuem tradições litúrgicas e estruturas eclesiásticas próprias. Em resumo, o cristianismo é uma fé global que se baseia na adoração a Deus através de Jesus Cristo e na aplicação de seus ensinamentos de amor, fé e salvação na vida diária. O islamismo é uma religião monoteísta, e a palavra Islã, termo mais correto em português, derivada do árabe, significa submissão a Deus e paz. O termo refere-se à completa rendição e obediência a Alá, o único Deus. Princípios e crenças fundamentais. Os seguidores do Islã, chamados muçulmanos, baseiam sua fé em alguns pilares essenciais. Monoteísmo Tawhid. A crença central é a existência de um Deus único, Alá, termo árabe para Deus, Criador do universo, que é onisciente, onipotente e não tem forma. Profeta Maomé,
Maomé é reverenciado como o último e mais importante profeta de Alá, por intermédio de quem a vontade divina foi revelada ao mundo, ele não é adorado como um deus. Alcorão, o livro sagrado do Islã, considerado a palavra literal de Deus, ditada a Maomé pelo arcanjo Gabriel, contém os fundamentos da fé islâmica e orientações para a vida. Juízo final. Os muçulmanos acreditam em um julgamento final, onde os homens serão julgados por suas ações, boas e más, e haverá uma vida melhor após a morte para os justos. Os 5 pilares do Islã. A prática da religião se baseia em 5 pilares principais. Shahada, fé. A profissão de fé, que atesta: não há outro Deus além de Alá, e Maomé é o seu profeta. Salah, oração. A prática de 5 orações diárias voltadas para Meca, o local mais sagrado do Islã. Zakat, caridade. A obrigação de dar uma parte da riqueza aos necessitados, como um ato de caridade e purificação. Sawm, jejum. O jejum durante o mês sagrado do Ramadã, da alvorada ao pôr do sol. Hajj, peregrinação. A peregrinação à cidade sagrada de Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições físicas e financeiras para tal. O hinduísmo é uma religião antiga e complexa, originada na Índia, que se caracteriza pela diversidade de crenças e práticas, sem um único fundador. Seus seguidores acreditam em princípios como a reencarnação, samsara, a lei de causa e efeito, karma, o dharma, dever, e a busca pela libertação espiritual, moksha. A religião é fortemente influenciada por textos sagrados como os Vedas e inclui a crença em uma vasta diversidade de deuses, frequentemente vistos como manifestações de uma divindade suprema, o Brahman. Fundamentos e crenças. Origem. O termo hinduísmo vem da palavra persa para o rio hindu e se refere às pessoas que viviam naquela região, não sendo uma religião organizada com um fundador específico, mas uma fusão de diversas tradições. Deuses. Acredita-se em uma multiplicidade de deuses e deusas, que podem ser vistos como encarnações, avatares do Brahman. Trimurti. A trindade divina principal é composta por Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor, Regenerador. Outras divindades. Outros deuses importantes incluem Ganesha, deus da fortuna, Lakshmi, deusa da prosperidade, Kali, deusa da destruição do mal, e Hanuman. Crenças centrais. Karma. A crença de que as ações de uma pessoa influenciam seu futuro e o próximo ciclo de sua existência. Reencarnação, samsara. O ciclo contínuo de morte e renascimento. Moksha. A libertação deste ciclo e a busca pela iluminação espiritual e autoconhecimento. Dharma. O dever e o caminho que cada indivíduo deve seguir. Objetivos na vida. Os hindus costumam buscar 4 objetivos na vida. Dharma. Viver de acordo com seus deveres morais e éticos. Artha. Busca por riqueza e prosperidade de forma honesta. Kama. Prazeres sensuais e o desfrute do mundo material. Moksha. A libertação espiritual final. Textos sagrados. Os textos mais importantes são os Vedas, mas também incluem o épico Ramayana e o Mahabharata. O budismo é uma doutrina religiosa, filosófica e espiritual, originada na Índia por volta do século VI a.C., baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama ou Buda, que significa o desperto ou o iluminado. O principal objetivo do budismo é alcançar o fim do sofrimento, o ciclo de samsara, e atingir um estado de libertação e paz interior profunda, conhecido como nirvana. Princípios fundamentais. As 4 nobres verdades, o cerne dos ensinamentos de Buda, que abordam a natureza do sofrimento, sua origem, a possibilidade de seu fim e o caminho para essa cessação, o nobre caminho óctuplo. Nobre caminho óctuplo, o guia prático para a conduta ética, disciplina mental e sabedoria, que inclui itens como compreensão correta, fala correta e ação correta. Kalma, a crença de que as ações físicas, verbais e mentais têm consequências que moldam a existência presente e futuras. Impermanência. Anika,
a compreensão de que nada é fixo ou permanente e que a mudança é uma lei universal. Não eu anatta, a doutrina de que não existe um eu permanente e imutável, mas sim um conjunto temporário dos 5 componentes forma, percepção, concepção, volição e consciência. Prática e ética. A prática budista envolve o desenvolvimento de qualidades como a generosidade, a ética e a meditação. A moralidade budista é fundamentada nos 5 preceitos, compromissos de abster-se de não matar ou causar dano a seres vivos, não roubar, não ter má conduta sexual, não mentir, não se intoxicar com álcool ou drogas. O budismo não se baseia na crença em um Deus pessoal ou criador, mas sim em um caminho de autoconhecimento e despertar espiritual. O judaísmo é uma religião e cultura monoteísta antiga, considerada uma das primeiras a defender a crença em um único Deus. O termo deriva do latim judaeus, da Judeia, e do hebraico ieiurim, referindo-se a qualquer pessoa que professa essa fé. Princípios e crenças fundamentais. Os princípios do judaísmo incluem monoteísmo. A crença central é a existência de um único Deus, Criador do universo, que tem um relacionamento pessoal e um pacto eterno com o povo judeu. Povo escolhido. Os judeus acreditam que Deus os designou para serem seu povo escolhido, com a responsabilidade de viver de acordo com princípios éticos e espirituais e servir de exemplo ao mundo. A Torá, o livro sagrado do judaísmo, a Torá, que faz parte do Tanakh, a Bíblia hebraica, contém as leis e mandamentos, incluindo os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. A vida judaica é orientada por essas leis e pelos ensinamentos rabínicos. O Messias. Os judeus ainda aguardam a vinda do Messias, que trará uma era de paz e justiça ao mundo, e não reconhecem Jesus Cristo como Messias. Valores éticos. A ênfase é colocada na santidade da vida humana, na justiça, na compaixão e na busca pela santidade nas ações diárias como tzedakah, caridade. Aspectos culturais e comunitários. O judaísmo é vivido em grande parte como uma comunidade, e a identidade judaica pode ser tanto religiosa quanto étnico-cultural. Práticas incluem costumes alimentares kashrut, ritos de passagem Brit Milá, o uso de objetos religiosos como o kippá e a observância do Shabat, dia de descanso semanal, e feriados específicos, como a Páscoa Pesach. Símbolo principal. A estrela de Davi é o símbolo mais conhecido do judaísmo, representando o governo de Deus sobre o universo em todas as direções. Em suma, o judaísmo é uma fé que combina crenças religiosas profundas, uma história milenar e uma forte identidade cultural e comunitária, guiada por escrituras e tradições. O Espiritismo é uma doutrina que se apresenta simultaneamente como ciência, filosofia e religião, codificada na França em meados do século XIX por Allan Kardec e Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Seus ensinamentos baseiam-se na comunicação com os espíritos e buscam explicar a natureza de Deus, do universo, da humanidade e as leis que regem a vida. Princípios e crenças centrais. Os principais pilares do Espiritismo incluem existência de Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Imortalidade da alma. A alma, espírito, sobrevive à morte do corpo físico e continua a existir no plano espiritual. Reencarnação, pluralidade das existências. O espírito reencarna em diferentes corpos físicos ao longo do tempo, em um processo contínuo de aprimoramento e evolução moral e intelectual. Comunicabilidade dos espíritos. É possível a comunicação entre os espíritos encarnados, vivos e desencarnados mortos através da mediunidade. Pluralidade dos mundos habitados. Admite a existência de vida em outros planetas, com seres em diferentes graus de evolução. Lei de causa e efeito, justiça divina. As ações praticadas em uma existência terão consequências em vidas futuras.
o que motiva a prática do bem e a reforma íntima. Propósito e moral. O Espiritismo tem como objetivo o progresso espiritual dos seres humanos, através da busca pelo conhecimento, da prática da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas e da transformação moral, reforma íntima. Considera Jesus Cristo como guia e modelo de perfeição moral para a humanidade. Em resumo, o significado do Espiritismo reside na sua proposta de oferecer uma compreensão lógica e consoladora sobre a vida, a morte e o destino, unindo a fé à razão. O candomblé é uma religião afro-brasileira que cultua os orixás, divindades que representam as forças da natureza. Surgiu no Brasil a partir das crenças africanas trazidas por pessoas escravizadas, que usaram santos católicos para disfarçar seus cultos devido à proibição do catolicismo, imposta pela Igreja. Os rituais envolvem danças, cantos e oferendas para manter a harmonia entre o mundo material e espiritual. A religião tem como base a conexão com a ancestralidade e a natureza, possuindo diferentes nações como a Angola e Queto, cada uma com suas especificidades. Características principais. Origem e história. Desenvolveu-se no Brasil entre os séculos XVI e XIX, misturando religiões tradicionais da África Ocidental como as de Iorubás, Fons e Bantus com o catolicismo. O sincretismo com os santos católicos foi uma estratégia de resistência para preservar as crenças africanas. Divindades. Os orixás são os intermediários entre o Deus Supremo, Olorum, e os seres humanos. As divindades representam elementos da natureza, como Oxóssi, florestas, Iemanjá, mares, e Xangó, trovões e justiça. Práticas. Os cultos são realizados em terreiros e incluem rituais de dança, canto e oferendas. Os rituais visam buscar equilíbrio espiritual, proteção e orientação. Estrutura social. Há uma hierarquia dentro das casas de candomblé, com cargos como o de babalorixá e alorixá pai, mãe de santo, que são os líderes religiosos, e os ogãs e egbomis, que auxiliam nos rituais. Conceitos fundamentais. A religião se baseia na crença da força vital que habita a natureza e nos ancestrais. A conexão com a terra e a ancestralidade é um pilar da fé. A Umbanda é uma religião afro-brasileira que sintetiza elementos do catolicismo, espiritismo kardecista e crenças indígenas e africanas. A palavra Umbanda tem origem incerta, mas é comumente associada a conceitos como lei divina ou arte de curar em línguas bantus, como Quimbundo. Significado e princípios. O significado da Umbanda está intrinsecamente ligado à sua prática, que se baseia em alguns pilares fundamentais. Luz, caridade e amor são os conceitos éticos e morais que orientam os praticantes, com o objetivo de fazer o bem e auxiliar o próximo. Monoteísmo e culto aos orixás. Acredita-se em um Deus único e supremo, muitas vezes chamado de Olorum ou Olodumare, que se manifesta através de divindades ou forças da natureza, os orixás. Espiritualismo. A religião aceita a comunicação entre o mundo material e espiritual, principalmente através da mediunidade e da incorporação de espíritos como caboclos, pretos velhos e crianças que atuam como guias e conselheiros. Crença na evolução espiritual. A Umbanda prega a ideia de que os espíritos e os seres humanos estão em constante processo de evolução. Origem. A Umbanda foi fundada no Brasil no início do século XX por Zélio Fernandino de Moraes, em 1908. Zélio, um jovem médium, manifestou um espírito que se apresentou como caboclo das 7 encruzilhadas e estabeleceu as bases da nova religião, que deveria ser acessível a todos, sem distinção de cor, classe social ou condição financeira, promovendo a caridade de forma gratuita. A religião surgiu como uma reinvenção das práticas religiosas da época, como a antiga macumba carioca, buscando uma identidade brasileira, ao incorporar e conciliar diferentes tradições religiosas presentes no país.
O xamanismo é uma filosofia de vida e prática espiritual ancestral que enfatiza a conexão profunda entre o ser humano, a natureza e o mundo espiritual. Não é uma religião formal com um único dogma, mas um conjunto de práticas encontradas em diversas culturas nativas ao redor do mundo, especialmente nas Américas e na Sibéria. Conceito principal: no centro do xamanismo está a figura do xamã, homem ou mulher, um intermediário ou curador que viaja entre o mundo visível e os reinos sobrenaturais ou invisíveis, através de estados alterados de consciência, transe ou êxtase, induzidos por meio de cânticos, danças, instrumentos musicais como tambores e maracás ou uso de plantas sagradas. O xamã busca orientação, cura para indivíduos ou soluções para problemas da comunidade. Princípios e práticas. Reconexão com a natureza. O xamanismo busca o reencontro do homem com os ensinamentos da natureza e seus elementos animais, vegetais, minerais, fogo, ar, água e terra. Cura e purificação. As práticas visam a purificação da psique, dos estados emocionais e dos centros vitais, atuando na cura física, emocional e espiritual. Mundo espiritual e aliados de poder. Acredita-se na existência de espíritos da natureza e guias espirituais, frequentemente manifestos como animais de poder, que oferecem proteção e orientação. Jornadas xamânicas. O xamã realiza viagens espirituais para o além ou mundos do além para interagir com esses espíritos, buscar almas perdidas ou restaurar o equilíbrio energético. Sabedoria ancestral. O conhecimento xamânico é transmitido principalmente pela tradição oral, adaptando-se e perpetuando-se através das gerações e diferentes contextos culturais, incluindo o meio urbano contemporâneo. Em resumo, o xamanismo é um caminho de sabedoria que promove a harmonia entre o ser humano e o universo, resgatando um senso de pertencimento e conexão em um mundo frequentemente desconectado da natureza. A fé Bahá'í é uma religião monoteísta que enfatiza a unidade espiritual de toda a humanidade, fundada por Bahá'u'lláh no século XIX na Pérsia, atual Irã. Seus ensinamentos promovem a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a busca independente pela verdade, a eliminação de preconceitos e a harmonia essencial entre religião, ciência e razão. Bahá'ís acreditam que todas as grandes religiões vêm de uma mesma fonte divina e foram reveladas progressivamente para a evolução da humanidade. Princípios fundamentais. Unidade da humanidade. Considera o planeta Terra como uma única nação e a humanidade como um único povo. Unidade das religiões. Acredita que as principais religiões do mundo são capítulos sucessivos de uma mesma fé divina, cada uma enviada em seu tempo para guiar a evolução da humanidade. Igualdade de gênero. Promove a igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres, argumentando que a humanidade é como um pássaro que só pode voar com ambas as asas fortes. Harmonia entre religião e ciência. A fé não é vista como oposta à ciência. Bahá'ís acreditam que a ciência sem a religião pode levar ao materialismo, enquanto a religião sem a ciência pode se degenerar em superstição. Eliminação de preconceitos. Busca a abolição de todos os preconceitos, incluindo os de raça, classe e religião. Práticas e organização. Sem clero. A fé não possui um clero ou sacerdócio. Oração e reflexão. Incentiva a oração individual e a reflexão pessoal sobre as ações e seu impacto. Encontros comunitários. As reuniões comunitárias são organizadas em 3 partes: uma parte espiritual com leituras e orações, uma parte administrativa para discutir atividades locais e uma parte social para confraternização. Serviço à humanidade. O serviço à humanidade é considerado uma forma de adoração a Deus.
O sikhismo é uma religião monoteísta fundada no século XV por Guru Nanak na região de Punjab, que enfatiza a crença em um único Deus, o Waheguru, e valores como igualdade, justiça, honestidade e serviço à humanidade. A palavra Sikh significa discípulo forte e tenaz, e os ensinamentos são recolhidos no livro sagrado, o Guru Granth Sahib. Princípios fundamentais: monoteísmo, crença em um único Deus, que é eterno e criador de tudo. Igualdade, rejeita o sistema de castas e prega a igualdade entre todas as pessoas, independentemente de sua origem ou gênero. Serviço e honestidade, valoriza o serviço desinteressado à humanidade e uma vida honesta, através do trabalho e da caridade. Meditação e devoção, enfatiza a meditação no nome de Deus, a honestidade e a devoção em todos os momentos da vida. Práticas e símbolos. Gurdwara, o templo Sikh, que significa a porta do mestre, onde todos são bem-vindos para adorar. Guru Granth Sahib, o livro sagrado e último guru, que serve como guia espiritual para os ritos e ensinamentos. Os 5 KS são símbolos de devoção usados pelos Sikhs iniciados no Khalsa, incluem o kesh, cabelo não cortado, Kewa, pulseira de aço, Kanga, pente de madeira, Kirpan, espada cerimonial e Kachera, roupa íntima de algodão. Turbante, um símbolo visível da fé Sikh, especialmente para homens, que representa honra, devoção e identidade. O deísmo é uma doutrina filosófico-religiosa que defende a crença em um Deus criador, com base na razão e na observação da natureza, em vez da revelação divina, dogmas religiosos ou intervenção sobrenatural. Princípios fundamentais. Deus como Criador, o relojoeiro do universo. Os deístas acreditam que um ser supremo criou o universo e estabeleceu as leis naturais que o regem, funcionando como um relojoeiro que cria um relógio perfeito, dá corda e, em seguida, permite que ele funcione por conta própria. A ausência de intervenção divina. Uma característica central é a crença de que, após a criação, Deus não interfere nos assuntos do mundo, nem na vida das pessoas. Milagres, profecias e orações que buscam intervenção são geralmente rejeitados. Razão e natureza como revelação. A verdade religiosa é buscada através do uso da razão humana e da observação do mundo natural, que é visto como a principal manifestação da obra de Deus. A autoridade da razão humana é superior à de textos sagrados ou tradições religiosas. Moralidade inata. Os princípios morais são considerados inatos à razão humana e não dependem de mandamentos religiosos revelados. Promover a felicidade humana e praticar a moralidade são vistos como os principais deveres religiosos. Diferença para o teísmo. A principal distinção entre deísmo e teísmo, crença em um Deus ativamente envolvido no universo, reside na interação divina. Deísmo, Deus criou, mas é distante e não intervém. Teísmo, Deus criou e permanece ativamente envolvido e interage com o mundo e a humanidade, por exemplo, através de orações atendidas, milagres e revelações. O deísmo ganhou proeminência nos séculos 17 e 18, especialmente durante o Iluminismo, entre pensadores que valorizavam o livre pensamento e a ciência. No tecido da história, as lendas são fios entrelaçados, narrativas que resistem ao teste do tempo. Como estrelas cintilantes na escuridão, elas nos lembram que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Enquanto nos despedimos dessas histórias que ecoam pelos séculos, lembramos que, mesmo quando as cortinas do desconhecido se fecham, a chama da imaginação continua acesa, alimentando o eterno fascínio pelas lendas. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer este canal. Comente se gostou e se tiver curiosidade sobre alguma lenda que goste.